Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Vamos para mais um assunto aqui de muita responsabilidade, não é? É o nosso trabalho. Olha, mas eu ainda estou com uma faixa. Eu já divulguei outro vídeo aí falando sobre o que aconteceu. Eu mesmo improvisei uma faixa que eu não tenho vergonha de mostrar, não. Tá bom? A minha mão está muito inchada e eu ainda estou me recuperando. Mas sabe de uma coisa? Existe um assunto muito interessante que de vez em quando nós tem que pautar, que é o assunto de arrebatamento. Você sabia que mais de 30% dos estudiosos que estudam a questão de arrebatamento, apocalipse, grande tribulação, mais de 30% dos estudiosos, eles não concordam que vai haver um arrebatamento da igreja, arrebatamento físico, do jeito que a igreja prega. Primeiro, por quê? Porque a palavra arpazo, a palavra arrebatamento, ela vem do grego arpazo, que quer dizer o quê? Sequestrar ou tirar à força. Mas para os religiosos, arrebatamento quer dizer o quê? Deus tirar o povo da terra e levar para o céu. Mas é isso mesmo que a Bíblia informa? Eu vou ler um só versículo, porque você sabe que este versículo que eu vou ler, ele está no contexto da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Essa carta aqui ela foi enviada à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não era uma igreja gentil, não era uma igreja judaica, era uma igreja romana, era uma igreja melhor, gentia. Quando essa carta de Apocalipse ela foi enviada às 7 igrejas, as 7 igrejas serviriam de testemunhas da grande tribulação que havia de vir sobre todo o mundo. Mas que mundo? Era o mundo cosmo ou o mundo aion? Era o mundo aion. O mundo daquela época. O mundo habitável daquela época. E terra aqui era a terra de Israel. Então, a palavra arrebatamento ela vem do termo grego, que quer dizer que termo grego arpazo, que quer dizer tirados, não é? A força ou sequestrado à força ou tirado à força. Então, queridos, mais de 30% de quem estuda o assunto arrebatamento não acreditam no arrebatamento físico. Por quê? Porque ao longo da história bíblica, você vai ver que Deus, ele sempre prometeu àqueles que eram obedientes a ele, quando Deus enviava um juízo sobre a terra, Deus nunca prometeu àquelas pessoas obedientes a ele que ele iria tirar eles da terra e levar para o céu. Não, nunca houve isso. Quando a Bíblia diz que Deus, no período ali, na dispensação da inocência, que era quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles foram expulsos do Éden. Mas eles não foram expulsos do Éden e o Éden ficou vazio e sem ninguém. A Bíblia diz que 2 querubins Deus enviou para que guardasse o caminho da árvore da vida, para que também, o advérbio também é importante você entender, eles não voltassem para o jardim e comessem também do fruto da árvore da vida, ou seja, continuariam vivendo lá, além do mais, iriam descobrir o segredo de Deus no que diz respeito à vida eterna. Então, quando você chega no segundo período de tudo que havia sobre a terra, o primeiro período foi o período, não é,
da inocência, segundo período, o período da consciência que a gente chama de dispensação. Olha só, nesse período, Deus, ali está registrado que ele, na época do dilúvio, ele guardou Noé e a família de Noé. Só que Deus não guardou Noé para levar Noé para o céu. Noé, ele viveu o período antediluviano e pós-diluviano. Mas Noé continuou na terra. Depois do dilúvio, ele continuou na terra. Deus prometeu de guardar a família de Noé. Então, quando a Bíblia diz: eu te guardarei da hora da tribulação que havia de vir sobre todo mundo. Havia de vir e veio. A grande tribulação, ela já aconteceu. Existem pessoas estudiosas que não acreditam no arrebatamento físico, mas ao mesmo tempo ensinam que a grande tribulação ainda vai acontecer. Não, está no mesmo texto. Não vai haver a grande tribulação. Não vai haver Deus guardando ninguém da grande tribulação. Ele já fez isso. A grande tribulação, ela já aconteceu e era específica para o país de Israel. Então, nesse período, Deus guardou Noé e a sua família na arca, que era uma espécie de proteção, era uma espécie de guardar, era uma espécie de, não sei, um abrigo. Então, queridos, tanto no primeiro período como no segundo período, Deus agiu da forma dele. Então, a grande tribulação, ela não vai acontecer mais. Ela já aconteceu. Então, quando você observa que no período de Noé, Deus guardou Noé com a sua família. Noé significa renovação, que quer dizer viveu antes e depois do dilúvio. Você observa também que na época que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus não tirou Ló e as filhas dele da terra para levar para o céu. Deus guardou eles, tirou eles da cidade, não é? Ali da onde as transgressões eram tantas, não é? Que existia até um certo tipo de afronta ao Criador com respeito à natureza dos homens e à natureza das mulheres. Então Deus, ele tira Ló e as suas filhas dali, daquela região, daquelas cidades, né? E leva para um lugar para que protegesse eles daquele fogo, não é? Daquela destruição. Mas Deus não tirou Ló e as suas filhas e levou para o céu. Isso é história. Não existe isso na Bíblia. Então aí você pergunta, então por que a igreja evangélica ela prega o arrebatamento físico? Muitas vezes, é porque às vezes não sabe o significado das palavras, vamos dizer assim. Outros sabem, mas não querem que o povo tenha ciência da verdade. Então, quando nós chegamos ali no terceiro período, que foi o governo humano, houve, não é, o juízo de Deus, que aconteceu a confusão das línguas e o povo se espalharam sobre a terra. Mas essa era a ordem, para espalhar sobre a terra. Mas continuaram na terra, não foram transportados para outro lugar que fosse o céu. Quando a gente chega na promessa patriarcal, que foi ali no quarto período, a quarta dispensação, né, o juízo de Deus que veio, né, sobre a escravidão no Egito, quando Deus libertou o povo ali do Egito, o povo de Israel, os judeus, não é, os hebreus, Deus tirou eles dali do Egito e levou eles para onde? Para Canaã. Mas Deus não arrebatou o povo lá do Egito, os hebreus, e levou para o céu. Deus tirou eles de um lugar e levou para o outro. Tirou do Egito e levou para Canaã. Mas tudo nesse plano terreno. Tudo no reino da terra. Nada lá em cima. Era tudo aqui embaixo. Então, esse quarto período, que foi o período da promessa patriarcal, aconteceu isso. Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã. Quando nós chegamos no quinto período,
que foi o período em que Israel perdeu, né, a sua nacionalidade, o período chamado de lei, né, onde Israel perde a sua nacionalidade, que ali são rejeitados, já não é mais povo de Deus que representava Deus na terra, né? Ali foi um juízo também, mas eles continuaram na terra, não é? Aí quando você chega ao sexto período, ou a sexta dispensação, conhecida também como a dispensação da graça, não é? Que a descida ali do Espírito Santo e tal, aonde foi convertido o apóstolo Paulo, que o próprio Criador veio atrás dele, né, em Atos capítulo 9. Então ali existia a promessa da guarda, né? Da guarda, aonde nós encontramos aqui no Apocalipse, que haveria de acontecer a grande tribulação. Mas a grande tribulação, quando você lê o capítulo 23 de Mateus, eu não vou abrir aqui a Bíblia, minha Bíblia está aberta aqui em Apocalipse, mas quando você vai em Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 33 até o 37, você vai vendo ali o próprio Jesus, ele especificando a grande tribulação para a nação de Israel. Ele falou que era para aquela geração. Mas ele disse o quê? Uma das promessas que ele fez a uma das 7 igrejas, que nesse caso aqui é a de Filadélfia, ele disse: visto como vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar. Olha o objetivo aqui da grande tribulação: para provar os que habitam sobre a terra. Então, quando você observa, deixa eu ver se eu acho. Esse eu faço questão de ler para você, se eu achar aqui rapidinho. Eu tô com a mão direita machucada e até dói, né, quando eu vou mudar as coisas aqui. Então, aqui, quando você observa Mateus, o capítulo 24, a partir do versículo 33, 36, onde fala assim, ó: porém, a respeito daquele dia e hora, que era o juízo, não era arrebatamento de igreja, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé. O verbo assim na língua portuguesa é comparativo, é comparação. Ou seja, assim como, ou seja, do mesmo jeito que aconteceu, né? Assim, como foi nos dias de Noé, do mesmo jeito será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até, o verbo até, limite, espaço, tempo. Limite, espaço, tempo. Até que aconteceu o quê? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim seria na manifestação do Filho de Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó para você entender. Para você entender isso aqui, ó. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós, tá vendo? Estai vós. Vós é o que? A segunda pessoa. Se referindo a quem? Aos judeus, aos israelitas, aos hebreus. Estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem vai vir numa hora em que vocês não pensam. Então, o verbo levar aqui era uma referência a quem? A quem estava se perdendo na grande tribulação. No dia de Noé, o dilúvio veio e os levou. Levou aqui é sentido negativo. É aqueles que pereceram no dilúvio. A igreja evangélica fala que o verbo levar aqui é ir para o céu. Não. Se você faz uma pesquisa, ou se você faz um estudo aprofundado nisso aqui, o verbo levar se referir aos que pereceram, e deixado é os que continuaram, não é,
na terra na época da grande tribulação. Os que foi deixado no dilúvio é aqueles que se salvaram no dilúvio. Então a Bíblia está dizendo, assim como, ou seja, do mesmo jeito que aconteceu nos dias do dilúvio, será ou seria na vinda do Filho do Homem. Então levado é quem se perdeu, deixado é quem continuou com vida, quem continuou vivendo. Então, queridos, quando nós chegamos no período da grande tribulação, que aconteceu no ano 70, Deus, através de um arrebatamento espiritual, que seria a metanoia, mudança de mente, era mudança de pensamento, mudança de raciocínio, mudança de entendimento. Este foi o arrebatamento que Paulo falava. Mas Paulo, ele gostaria de ter vivido o arrebatamento, que era uma mudança de metanoia, mudança de atmosfera, era um harpazo, não é? Que era o arrebatamento, essa palavra quer dizer arrebatamento, era uma mudança, era um sequestro, era o que? Uma tirada à força de um raciocínio, de um patamar, de um pensamento e mudasse para o outro. Então isso que é arrebatamento. Então nós não estamos sozinhos nessa causa. Não. É interessante, queridos, que toda vez que você pensa que você está sozinho em uma causa, você não está. Isso que nós estamos falando, além de ser bíblico, os grandes estudiosos e honestos e sinceros, eles também priorizam essa verdade e ensinam sobre isso. Então, não é só nós que estamos falando isso, nós do Evangelho Eterno. Afinal de contas, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilha aí o nosso trabalho, comente e também você não se esqueça de uma coisa, tá? Você deixa sempre o seu comentário porque é importante. Então, meu amigo, meu irmão, continue lendo, estudando a Bíblia e acreditando, porque do contrário, você vai continuar sendo enganado, tá bom? Deus abençoe você e nós estamos juntos. Amém.